Fala pessoal, vim aqui hoje para demonstrar para vocês um dos setups mais assertivos que existe no mundo, tá? Esse aqui é o setup mais assertivo do mundo, é o setup colorido, não sei como eu vou dizer. Bom, brincadeira pessoal, vim aqui para mostrar para vocês que existe uma diferença enorme entre a análise técnica e o price action. Eu queria demonstrar para vocês um pouquinho de cada técnica. A análise técnica, como vocês podem ver aqui na minha tela, ela é baseada em centenas de indicadores, né? Não necessariamente que você irá usar todos ao mesmo tempo, se bem que tem muita gente que usa. Mas existe uma série de coisas que devem ser levadas em conta até a pessoa realmente ter uma decisão de compra ou venda. Então, para quem está começando, já é tão difícil operar, já é tão difícil saber os movimentos do preço, saber o que está fazendo e ainda se ver preso a uma série de indicadores, se vê preso a uma tela cada vez mais colorida, se vê preso a médias, se vê preso a bandas de Bollinger e MACD e centenas de outras coisas que no fundo são indicadores que sempre estão atrasados em relação ao que realmente está acontecendo. E a tela fica tão complexa, tão cheia de coisas, você desvia tanto a sua atenção que o mais importante acaba passando desapercebido, que é o comportamento do preço. Então, aqui, por exemplo, existe uma série de regras para você poder tomar uma decisão de compra e venda, a depender de cada tipo de indicador desse, né? Tem gente que vai comprar quando toca, vai vender quando toca na banda superior do Bollinger, vai recomprar quando toca no inferior, e aqui já cai já estopado. Quer dizer, só vende quando toca na média. Nada contra, tá? Existem pessoas que se adaptam maravilhosamente a isso. Normalmente, quando você está iniciando, você acaba se vendo envolvido nesse tipo de setup, nesse tipo de tela, né, com essas centenas de indicadores, e o que ao longo do tempo você vai se desenvolvendo e acaba vendo que é desnecessário. Quero mostrar para vocês como que vocês podem estar operando com um gráfico um pouco mais limpo, né, sem tantos indicadores, sem tanta coisa para atrapalhá-los no seu dia a dia. Então a gente tem aqui esse gráfico totalmente carregado de indicadores, e eu tenho aqui ao lado um gráfico sem os indicadores. Bom, como aqui continua aqui na tela do indicador, só troquei o tempo gráfico, 60 minutos. Veja que um já aponta para cima, 3 estão apontando para baixo, e a gente não sabe se realmente não tem nem espaço, né, para visualizar o mais importante, que é os candles aqui. Fica até um pouco complexo de operar. A minha proposta para vocês hoje é tentar mostrar para vocês que de uma maneira limpa também você consegue fazer grandes operações e ter grandes resultados. Como vocês podem ver, isso aqui é um gráfico da Petrobras. Vou voltar aqui por 15 minutos. Tá? Agora vamos ver a diferença desse gráfico sem essa quantidade massiva de indicadores. Tá aqui. Para muitos pode ser uma coisa desesperadora, né? À primeira vista parece que falta algo. Parece que você nunca vai aprender a como realmente você deve se comportar ao se deparar com um tipo de gráfico como esse. Esse tipo de gráfico, essa técnica é a técnica do price action, onde você vai realmente operar a direção do preço, a ação do preço, o que o preço está fazendo. De uma maneira mais resumida, você vai operar
vai operar o que o preço está dizendo que é para fazer, e não o que centenas de indicadores e médias dizem que é para você fazer, tá? Bom, o primeiro conceito que eu tenho que trazer para vocês é que o conceito de tendência. Eu acredito que que todos devam já saber que isso é uma tendência de alta, né? Nós temos topo maior que o anterior, fundo maior que o anterior, correto? Então isso aqui, nota-se uma subida do preço. O preço está subindo, é uma tendência de alta. Em uma tendência baixista, você vai ter o reverso. Você vai ter fundos cada vez mais baixos e topos cada vez mais baixos. Isso é uma tendência de baixa. Existe também um momento em que o preço parece não fazer tendência. Ele ameaça um pouquinho, faz algo assim, vem aqui, fica nisso aqui. Isso aqui você logo descobre quando você começa a operar e o preço não vai para lugar nenhum e no final do dia você está negativo. Aí você descobre que você estava no meio de uma consolidação. Isso é uma consolidação. E isso daqui, quando você está com esse tipo de gráfico, te faz perder muito dinheiro, porque os indicadores simplesmente não vão indicar nada. Eles indicam tendência. E quando não há tendência, você vai perder muito dinheiro operando, simplesmente olhando para indicadores. Esse tipo de comportamento do preço, tanto de uma tendência de alta quanto de baixa, ele pode ser visto em qualquer tempo gráfico, tá? Ele vai ser visto desde dos gráficos padrões que a gente usa, né? 1 minuto, 5 minutos, 15, 60, diário, semanal, mensal, anual. Qualquer tempo gráfico, você vai ver esse tipo de comportamento do preço. E às vezes isso aumenta um pouco a complexidade e deixa o iniciante um pouco confuso. Mas nós vamos tentar tirar um pouco dessa confusão da sua cabeça. Bom, então eu acredito que já conseguiram entender o que é uma tendência de alta e o que é uma tendência de baixa e o que é aquele movimento que simplesmente não tem tendência, né? O preço não vai para lugar nenhum, não evolui. É uma consolidação, tá? Muito importante vocês memorizarem esse tipo de movimento. E uma reversão de tendência? Bom, quando você tem uma tendência de alta, essa tendência de alta acaba quando se inicia uma tendência de baixa. Vocês conseguiram perceber que nesse momento aqui nós paramos de fazer topo ascendentes? Nesse momento? E aí a gente começou a fazer fundos descendentes. Então, nesse exato momento aqui, aconteceu a reversão. A reversão da tendência. Então, o preço sobe e por algum motivo parou de subir. Aqui você identifica, ó, subida, topos ascendentes, fundos ascendentes, de repente algo errado. Perdeu o fundo, inicia a tendência de baixa.
o inverso também é verdadeiro. Preço caindo, tendência de baixa, e depois ele para de fazer uma tendência de baixa e inicia uma tendência altista, né? Então, esse tipo de coisa você deve sempre estar de olho, tá? Você deve estar de olho nesses movimentos, nesses momentos de reversão. É o que todo mundo busca, né? A reversão da tendência. Você tinha aqui topos cada vez mais altos, fundos mais baixos, de repente algo errado acontece. A reversão acontecendo na sua frente. Bom, sobre os tempos gráficos e a tendência, é muito importante você saber o contexto do que está acontecendo. O gráfico ele vai te contando uma história. Então, se você parar para fazer uma análise, por exemplo, vamos analisar aqui a Petrobras e mostrar para você como que o Price Action pode te ajudar. Bom, se a gente olhar aqui, esse gráfico é o gráfico mensal da Petrobras. Eu quero chamar a atenção de vocês para esses movimentos aqui, ó. Deixa eu tirar aqui da frente. É um gráfico mensal. Perceba que ele se mantém em tendência de alta, fazendo fundos e topos ascendentes, até o momento que ele não consegue mais superar um topo e cai. Aí aqui ele volta e faz uma tendência de alta novamente. Inicia, aqui ele caiu até direto. Inicia uma tendência de alta. Nesse momento aqui, ó, você consegue ver que a tendência de alta reverteu nesse momento, se quebrou, e iniciou-se uma tendência baixista, até o momento que se quebrou aqui. Houve uma mudança de comportamento aqui, porém não evoluiu. Novamente continuamos uma tendência baixista, até que aqui um fundo e um fundo mais alto, e ela rompe o topo anterior. Então você consegue, através da técnica do Price Action, descobrir os pontos em que o preço muda o comportamento. Vou pegar vamos pegar aqui, ó, nesse exato momento aqui, a gente pode pegar esse movimento aqui, ó, onde o preço vinha em sua tendência de queda, de repente rompe o topo, não faz fundo menor e inicia uma tendência de alta. Então, a Petrobras reverteu a sua tendência de baixa no gráfico mensal, inicia uma tendência de alta, respeita uma linha de tendência de alta, que são as linhas de tendência. Quando você tem o preço subindo ou caindo, é possível traçar linhas de tendência, e se a tendência for mantida, cada toque nessa linha gera uma oportunidade compradora, até que o momento que a linha é quebrada e o que era um suporte para você se torna uma resistência. Entenderam? Então, vou mostrar para vocês já a técnica e analisando Petrobras, que se mantém na linha de tendência do mensal, rompe o topo do mensal e inicia uma vela de correção. Muito provavelmente
aqui a gente tem um topinho, um rompimento. Esse topinho rompido se torna um suporte e o preço tende a parar aqui no suporte e voltar a subir, tá? E aqui nós temos uma nova linha de tendência. Uma coisa que eu preciso explicar para vocês: sempre que um preço gera uma perna de alta em um determinado, vamos dizer que em um determinado tempo, existe um tempo menor fazendo essa tendência de alta. Quando o tempo, deixa eu até fazer de outra cor para ficar melhor. Imagine que um determinado tempo está subindo, né? Ele só está subindo porque existe um tempo menor fazendo ele subir. Essa tendência é vista em todos os tempos gráficos, até que em algum dado momento esse tempo menor começa a corrigir, fazendo a perna de correção do tempo maior. Até que em um momento se quebra e torna a subir, fazendo com que o tempo maior tenha parado de corrigir e siga seu caminho de alta. Não sei se eu consegui ser um pouco mais claro nessa parte para vocês, mas eu vou tentar te explicar isso com a análise da Petrobras aqui, que fica mais simples. Então vamos lá, prestem atenção. Petrobras quebrou a tendência de baixa no gráfico mensal. Beleza, então a gente já guarda na mente que existe uma tendência de alta no gráfico mensal. Quando a gente puxa por um gráfico semanal, a gente consegue um filtro maior, um zoom maior naquilo que está acontecendo no semanal. E a gente consegue ver que essa tendência continua se mantendo aqui num gráfico semanal. Entenderam? Olha. Fundo, fundo, fundo. Ah, aqui o topo não foi rompido aqui. Mas também o preço respeita uma linha de tendência de alta. Então a linha de tendência de alta te ajuda a te guiar no trade. Te ajuda a você verificar que o preço realmente está subindo e não caindo. Tá? Você quer aprender, quer ser trader? Você tem que estar usando as ferramentas para te auxiliar. Enquanto essa linha estiver ascendente, o preço está subindo. Isso daqui é o que eu falei para vocês no momento anterior. Olha, aqui você tem uma perna de alta e uma perna de correção. Agora, olha o tempo menor trabalhando aqui. Olha o tempo menor fazendo o seu movimento ascendente aqui, ó, até o momento que ele se quebra e vira uma tendência de baixa num tempo maior. Então, esse gráfico semanal, para ele fazer esse movimento de subida, esse movimento de correção, um tempo menor, 60 minutos diário, teve que entrar em tendência de baixa para que se fizesse a perna de correção do semanal. Para que fizesse isso aqui. E a gente já sabe que a subida é assim, né? Então, se nós estamos vendo essa figura aqui, logo a gente imagina que vai surgir uma perna de subida. Então a gente imagina que vai surgir a perna de subida aqui. E essa perna de subida está sendo feita pelos tempos menores aqui dentro, ó, que entrou em alta, reverteu a tendência de baixa
Então, se você sabe que lá no seu gráfico mensal precisa vir aqui tocar na LTA para voltar a subir, significa que o semanal precisa recuar. Se o gráfico semanal está corrigindo, nós vamos buscar num tempo menor operações vendidas. Porque a gente sabe que o mensal corrige. Que o mensal está corrigindo. Olha aqui. Olha aqui a figura novamente, ó. Estão vendo? Essa figura é extremamente importante. Muito importante. Todos deveriam gravar esse tipo de movimento. Então aqui, ó, você observa, você começa a observar que existe, vou botar por fora para não atrapalhar aqui a leitura, que existe um tempo maior subindo, mas que para esse tempo maior subir, alguém pequenininho está mantendo uma tendência altista aqui. Então, se você está operando uma perna de tendência, até o momento, olha aqui, ó, no momento que vai acontecer a perna de correção do tempo maior, quem avisa é o tempo menor. Olha aqui como que a tendência de alta foi quebrada. Se eu fizer só assim para vocês, é lindo e maravilhoso, né? Mas o gráfico não é bonito assim. O gráfico se comporta de outras formas. O gráfico se comporta assim, né? Ele vem assim. Então, você pode observar que existem as figuras de topo sempre mais altas, fundos sempre mais altos. E no momento que o fundo é quebrado e que um tempo maior está esticado, pode acontecer uma reversão. Quer ver uma coisa? Façamos de conta que isso aqui não existia. Nós estamos aqui, ó. Então a gente tem uma grande perna de subida num gráfico diário, respeitando uma linha de tendência de alta. A gente consegue observar o preço trabalhando aqui, ó, subindo. Cada vez mais subindo. Então a gente pode imaginar que uma hora uma reversão pode acontecer. E essa perna toda de subida pode estar dando um lugar para começar uma perna de correção. E aí a gente trabalha numa zona de correção de um tempo menor. Olha aqui. Você consegue perceber aqui, ó, a mudança. O preço vinha caindo e aqui mudou para alta. Então, pessoal, eu sei que o assunto é complexo, é um pouco difícil, exige um pouco de estudo, mas se vocês decorarem algumas coisas, como por exemplo esse tipo de figura, esse tipo de movimento, vocês com certeza vão começar a evoluir muito nos trades de vocês. E operar price action é basicamente operar suportes e resistências, né? É você pegar o seu gráfico, traçar uma linha de tendência de alta
e perceber o exato momento que essa linha é quebrada, que ela pode simplesmente estar dando lugar para uma correção de um tempo maior, onde um menor inicia olha aqui, esse tempo aqui, ó, 15 minutos da Petrobras. Olha a figura presente aqui, ó. E isso, quando eu falo que acontece em todos os tempos, aqui no 15 minutos, os 5 minutos está aqui, ó, fazendo a perna dele de queda. Existem ferramentas que você pode usar para você tentar medir um pouco aonde vai a queda, até onde pode vir uma correção, né? Existe a retração de Fibonacci, onde você consegue medir o ponto exato que o preço pode tender a corrigir. Ponto exato não, tá? Porque nada aqui é exato, perdão da palavra. Tá? O mercado é soberano, faz o que quer. Mas geralmente em 61.8 é uma região onde o vendedor, numa tendência de baixa, vai voltar a atuar. Assim como você pode pegar a projeção e medir até onde pode ir a queda, medir os alvos da projeção. Então aqui, ó, a gente vai criando um contexto de mercado e sabendo o que está acontecendo. A gente sabe que a Petro reverteu tendência no mensal, porém precisa corrigir um pouquinho. A gente sabe que o diário atingiu o alvo na projeção 100% e já agora inicia uma correção no gráfico semanal. A gente sabe que o gráfico diário também chegou no seu alvo, então é normal uma correção, né? E nós chegamos a esse ponto aqui. E agora? O que poderá acontecer? Quem trabalha com price action sabe que aqui é um suporte. Petro pode reverter. Esse aqui é um gráfico diário. Então lá nos 60 minutos, no 15 minutos, que é um tempo menor, uma reversão de tendência naquele tempo menor pode indicar uma reversão de tendência no gráfico diário e uma retomada da subida. Beleza? Pessoal, eu acho que eu consegui passar um pouco do que eu queria para vocês. E se eu pudesse deixar uma dica mesmo a todos, é memorizar isso aqui. Que é o que realmente importa. Tá? Quem quiser estudar um pouco da teoria de Elliott e teoria de Down, vai saber do que eu estou falando. O mercado se move em ondas. Tá? O mercado se move em ondas, ele avança um pouco, volta um pouco, avança um pouco, volta, até o momento que ele começa a cair. Bom, então, a princípio, é isso que eu queria passar a vocês. Eu convido a todos a conhecer o nosso canal no YouTube, codetraderplus.com. Convido a todos a conhecer também o nosso site, tá? O site da Cold Trader Plus,
Aqui você vai ter acesso ao nosso e-book, material de apoio. Aqui você vai ter algumas informações de mercado, tá? Análises gráficas diárias, a gente posta também, sites parceiros. E aqui você também encontra um serviço de sala VIP, que para você que quer operar no mercado, mas tem pouco conhecimento, tem pouco tempo, você pode assinar um serviço onde eu vou poder analisar o papel que você quiser, e por uma pequena assinatura mensal você tem a quantidade de análise que desejar para tomar sua decisão. Se você está investindo no mercado acionário sem nenhum conhecimento, é muito provável que você perca dinheiro, que você entre em momentos errados da bolsa. Então eu vou estar te ajudando, te auxiliando a verificar os melhores momentos, tá, de compra e venda, para você poder tomar a sua melhor decisão no mercado. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de todos. Quem gostou, dá um like aí no vídeo. Comentem, por favor, se precisa melhorar alguma coisa, se a explicação não foi tão clara. Tá? Eu sei que é um assunto complexo, mas eu estou à disposição. Quero ajudar vocês. Beleza? Agradeço mais uma vez. Um abraço.